possível perceber aqui uma maior concentração de minério de ferro em alguns locais. Rio de Lama. Porque no sertão que eu via nas reportagens, o sertão tudo rachado. Aí eu pergunto, nós estamos no sertão para estar desse jeito aqui, ó? Aqui, ó. Ó. A gente vai mais na fé que vai pegar um peixe sem estar contaminado tanto, né? Rio de Mercúrio. A pessoa que diz que o garimpo dá um impacto muito grande no meio ambiente, isso não é verdadeiro. Aqui nunca morreu uma pessoa de mercúrio. E um rio limpo. A equipe do Profissão Repórter conviveu com as comunidades ribeirinhas que dependem diretamente de um rio saudável para viver. Que carteirinha é essa? Carteira de pesca. Eu fico nervosa com a situação dessa. Eu pagava tudo que eu tinha, com os peixes que eu pintia. Irene participou de uma pesquisa da Fiocruz que detectou uma quantidade de mercúrio no seu corpo 2 vezes maior do que o considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde. Já tem 1 ano também que eu não sinto bem. Os bastidores da notícia. Os desafios da reportagem. Fomos surpreendidos por uma tempestade aqui. Agora no Profissão Repórter. Só para a gente ter uma ideia da presença de material magnético, que é um indicativo da presença de minério de ferro, nós vamos passar um ímã aqui, ó, nessa areinha fina. Ângelo Denadai é químico, fez mestrado e doutorado na área. É pesquisador e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e, desde 2004, pesquisa propriedades dos óxidos de ferro. Esse é um ímã de neodímio, mais potente do que o convencional, que ele usa para atrair minerais magnéticos no entorno do Rio Doce. Se a gente não usa essa sacola plástica, esse ferro não sai nunca mais. Esse óxido de ferro não sai nunca mais do ímã. Vou virar a sacola do lado avesso aqui, só para mostrar o quão magnético é o material. Ó. Nós estamos a 100 metros do rio aproximadamente. Com a simples inspeção visual, dá para a gente perceber a presença do minério de ferro. Esse material mais escuro. O minério é essa parte escura. Exato. O óxido de ferro em si, ele não é tão tóxico, ele não é tão problemático. Na verdade, a questão que nós temos aqui é uma quantidade excessiva desse material. Se não houvesse atividade mineradora, esse material estaria diluído, mas a partir do momento que você coloca isso tudo dentro de uma barragem, você acaba concentrando esse material. E numa situação de desastre, que foi o que aconteceu em 2015, esse material, ele escoa de forma concentrada aqui no leito do rio. O rompimento da barragem de Fundão é considerado o maior crime ambiental da história do Brasil. Segundo o Ministério Público Federal, mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração foram parar na bacia do Rio Doce, que tem mais de 80 mil quilômetros quadrados. 19 pessoas morreram. 2 milhões de habitantes de 45 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo foram atingidos. Após o desastre, houveram 2 enchentes num intervalo de tempo muito curto. Esse material é arrastado para as residências e tem chegado cada vez mais próximo do cidadão. Olha aí, pessoal, enchente de 2022, deixando aqui essa surpresinha, olha, que eu acho que todo mundo já conhece. Agora nós estamos a 3 quilômetros de onde a gente começou a fazer os testes, mas ainda perto do rio. É possível perceber aqui uma maior concentração de minério de ferro em alguns locais. A força com que ele puxa é muito intensa, olha só. Corre o risco até de romper a sacola. Se nós formos 2 quilômetros, 10 quilômetros para cima, 50 quilômetros para baixo, nós vamos encontrar isso aqui. Infelizmente.
Pedimos uma entrevista à Fundação Renova, criada pela Vale, Samarco e BHP, para reparar os danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão. Mas a Renova preferiu mandar uma nota. Disse que o rejeito não é tóxico, tem elementos encontrados na natureza e que foi caracterizado como não perigoso em todas as amostras. Agora são 6h30 da tarde, depois de rodar o dia inteiro pelas margens do rio, encontrando o minério, a gente veio para mais longe aqui. Nós escolhemos uma área aleatoriamente, uma área bem distante, onde nós temos certeza absoluta que a água do rio, que a enchente do rio não atingiu. Aqui nós temos uma pequena concentração. O ferro faz parte da composição química do planeta. A grande diferença que nós temos é que a concentração de ferro nas margens do rio é muito maior do que nós observamos aqui nessa amostra de solo. O professor diz que o impacto dessa grande quantidade de óxido de ferro na natureza precisa ser monitorado a longo prazo. Daí a necessidade de se fazer esse estudo ao longo do rio, que seja feito um estudo ao longo da bacia do Rio Doce, catalogando pontos semelhantes a esses que nós viemos aqui visitar. Alter do Chão é um conhecido ponto turístico do Pará e fica a cerca de 600 quilômetros da região do Alto Tapajós, onde há uma grande concentração de garimpo. A gente vai mais na fé de achar que vai pegar um peixe sem estar contaminado tanto, né? As pessoas já estão comendo mais peixe de viveiro que do rio, principalmente do rio Tapajós, por causa dessa dúvida. Ninguém não sabe que quantia de poluição está. Laudeco é indígena da etnia Borari. Ele acredita que o mercúrio jogado no rio vem dos garimpos do Alto Tapajós. A filha de Laudeco come peixe desde pequena, como todo ribeirinho do rio Tapajós. O marido dela é de São Paulo e trabalha na região há 12 anos. É o meu companheiro, o pai da minha filha. Quando ele veio para cá, ele resolveu fazer a dieta, né, de só comer peixe, né? Já não estava comendo algo que era muito natural, né, saudável. Ele começou a apresentar doenças autoimunes. Eu tive um problema periodontal muito grave e todos os dentistas que eu passava, ninguém sabia identificar e nem tinham visto casos em pessoas com a minha idade. E constatei que eu estava com contaminação de mercúrio bastante elevada, né? Primeiro eu fiz o exame de sangue e apareceu uma contaminação 6 vezes acima do máximo tolerado pela Organização Mundial de Saúde. E aí eu fiz o exame do fio do cabelo, que mostra o acumulado nas células. Um índice de 7,8, o valor de referência que eles usam aqui na comparação do exame é de 0 a 0,6. Ficava só comendo peixe e, no fundo, eu estava me contaminando, né? A senhora é pesquisadora da Universidade Federal do Oeste do Pará, né? Fez algumas pesquisas relacionadas à exposição por mercúrio na região do rio Tapajós. Nos seus estudos, o que se descobriu? A pesquisa foi realizada com moradores do município de Santarém, do Baixo Tapajós. Nós encontramos que 75% dos participantes da pesquisa apresentavam níveis de mercúrio acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. As pessoas, então, elas estão sob risco de adoecimento, né, devido aos níveis de mercúrio encontrados no sangue. De um modo geral, o metilmercúrio, que é uma das formas químicas do mercúrio, a forma mais grave para os seres humanos, ele tem uma afinidade especial com o sistema nervoso central. Então, a maioria dos sintomas estão, de alguma forma, relacionados com o sistema nervoso central. Então, são sintomas neurológicos, déficit de atenção, perda de memória. A gente tem relatos também de aumento de autismo, tá? Que podem estar relacionados com a exposição ao mercúrio. Teria que se aprofundar, né, nesses casos, mas é possível, né? Não podemos afirmar que mas é possível que tenha uma relação, sim, com a exposição ao mercúrio. Prazer, Luciana, Maiara. Muito prazer, viu? Thiago, licença. Thiago. Você mora aqui em Alter há quanto tempo? 10 anos que eu moro aqui. Quantos filhos você tem, Luciana? 2, Caiubi e Jaciara.
Meu filho, Caiubi, que essa semana faz 8 anos, quando ele era pequenininho, estava com uns 2 anos, a gente começou a ver alguns sinais que poderiam ser de um diagnóstico de autismo. A gente chamava pelo nome, ele não atendia, a gente falava do lado dele várias vezes, Caiubi, 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 ele não atendia. Aí o mercúrio dele, nesse exame aqui, tá dando 5,7 microgramas, que tá nesse gráfico aqui, estourando tudo aqui, muito alto. Caiubi fez um tratamento que durou 2 anos e meio para eliminar o mercúrio do corpo. Depois fizemos de novo um exame nele, ele já não tinha mais o mercúrio, parece que foi eficaz então, e aos poucos esses sinais que a gente via nele de autismo foram desaparecendo. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Aproveitar que você veio aqui? Sim. Você lembra dessa época de quando você tinha 4, 5 anos? Lembro. Você fez já exame de sangue? Eu acho que sim. Você já fez muitos, né, filho? Muitos. Tá, Joelma, tudo bem? Satisfação ali com você pessoalmente, viu? Eu que agradeço, já vou mostrando o senhor. Joelma é uma pequena agricultora que cultiva vegetais na Ilha Brava, no meio do Rio Doce. Hoje, ela e a comunidade recebem a visita de um representante do Conselho Nacional de Justiça, que está mediando um novo acordo entre as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem e os atingidos. Pode entrar aí também, né? Sorriso no rosto. Qual o sorriso que nós damos? Aí como é que fala? Sorriso. Sorriso como? Pode ficar à vontade. Verdade. Sorriso pela Já tá certo. Olha o minério aqui, visível aqui, ó. Ó, esse preto aqui é minério, aqui, tá vendo? Ó, ó o rejeito aí, ó. Além de ser o rejeito, olha o minério aqui, ó. Da Vale do Rio Doce, que veio parar na minha ilha. É onde eu vivi, criei meus filhos, né? Acostumados com as enchentes do rio, os agricultores reclamam que depois do rompimento da barragem, uma camada de rejeito de mineração cobre a terra e prejudica o plantio. Enchente para nós antes era renovo da terra. A terra se renovava. É coisa boa, né? Era coisa boa. Nós estamos no sertão, porque no sertão que eu via nas reportagens, o sertão todo rachado. Aí eu pergunto, nós estamos no sertão para estar desse jeito aqui, ó? Aqui, ó. Ó. E é pesado isso aqui. Isso é pesado, né? Vem cá pra você ver aqui, ó. Aqui, ó. Ó. A nossa terra é essa aqui, ó. Ó. Né? Ó. Ai, cheiro bom. Cheira um pouquinho. Você vai gostar. Olha. É, cheiro de terra, cheiro de... Você entendeu? Aqui, ó. Rica, né? Ó a matéria orgânica dela, como é que é, ó. Sim. Essa aqui é a nossa terra. Como essa aqui são fotos antes. Olha o tamanho dessa... Taioba. É o mesmo lugar? É o mesmo lugar. Entendeu? Meu Deus do céu. Essa foto aqui foi 15 dias antes dessa aí. Dessa aqui, ó. Dessa aqui. Mas aí me diga, quando você perde a produção, tem algum seguro, alguma indenização? Não. A extensão do dano é muito grande, tem muita gente atingida, né? E as iniciativas de reparação que foram tomadas até agora não foram suficientes, né, para indenizar essas pessoas de danos que eles continuam recebendo. Aqui não parou de sofrer o dano lá em 2015. Esse dano continua se perpetuando, como vimos nas enchentes agora de janeiro de 22. Essa reparação ela tem que indenizar as pessoas pelo seu modo de vida, né, pela sua produção, que você viu aqui, que foram perdidas as plantações, a criação de abelha, tudo. Mas tem que haver uma indenização também, né, até moral, pelo impacto no rio, que é parte da vida dessas pessoas. Mas você tem que ter algum tipo de transferência de rendas, tem que ter algum tipo, né, de indenização na mão do produtor, né, para que ele possa recomeçar a vida dele. É cedo para cravar um número ainda, mas eu não tenho dúvidas que essa repactuação possivelmente será talvez a maior do mundo, a maior reparação ambiental do mundo, da história mundial. Um abraço para vocês. Valeu, garoto. Em nota, a Fundação Renova disse que o rejeito atingiu 670 quilômetros de cursos d'água e que técnicas adequadas foram definidas para a reparação. Disse também que o rejeito da barragem não tem potencial de alterar os efeitos de inundações de regiões que margeiam o Rio Doce. Já tem 6 anos que eu não tomo banho no meu rio. A gente vinha, plantava, daí a pouco dava os mergulhos. Vocês não entram mais? Crianças, não entra. Eu não tenho confiança na água no Rio Doce mais. Você sente muita falta? Nossa Senhora, é a falta efetiva do laço que você teve
por uma vida inteira. Eles estão matando não é um, não é dois, não é três ilhéros, não é um, não é dois, não é três pescador, porque essas águas para nós, Deus deixou para nós uma coisa sagrada. Você trabalha com garimpo? Trabalho. Trabalha com garimpo também? Também temos amigos proprietários de garimpos. O rio Tapajós está contaminado, que está chegando esse problema até a ilha de Alter do Chão, em Santarém do Pará. São mais falácias. Pessoas já estão comendo mais peixe de viveiro do que do rio por causa dessa dúvida. Ninguém não sabe que quantia de poluição tá. Ficava só comendo peixe e no fundo estava me contaminando. 400 quilômetros separam Alter do Chão de Itaituba. Conhecida como a Cidade Pepita, Itaituba é responsável por 25% de todos os pedidos de autorização para o funcionamento de novos garimpos no Brasil. A cidade, ela vive com o ouro que veio do garimpo. Acabou o garimpo aqui, acabou a cidade. O pessoal, ao invés de quê? Vou tentar falar com o pessoal aqui dessa consultoria. Vocês trabalham com isso, né? Com regularização de garimpo, a gente viu pela placa. A empresa funciona como um despachante. Ela providencia a documentação exigida para a liberação de garimpo. Eu vou identificar para vocês o rio Itapuri, onde há uma atividade direta de garimpo, até chegar ao leito do rio Tapajós. Seguindo, você vai identificar vários garimpos, né? Não há como omitir. Essas são as atividades dentro da nossa região, garimpo. A prefeitura aqui de Itaituba emitiu várias licenças de operação para garimpo, né? Isso mesmo. Lembrando que a LO, por ser uma licença de operação, logo, ela ainda não valida o garimpeiro já ir trabalhar. A autorização para operar um garimpo é concedida pela Agência Nacional de Mineração. Desde 2016, a agência recebeu 350 pedidos de licença de garimpo da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração de Itaituba. Poucas pessoas vão ter a paciência, poucas pessoas vão ter que esperar que essa licença seja emitida. O garimpo, ele tem um impacto ambiental, né? Ele desmata, ele mexe no leito do rio. As pessoas deveriam esperar ou fazer o processo adequado para que a atividade esteja de acordo com as regras, né? A gente não pode se responsabilizar em relação às atitudes de outras pessoas, né? Infelizmente. E diante disso, dessa problemática, dessas burocracias, o garimpeiro vai fazer o quê? Ele vai trabalhar. O prefeito daqui de Itaituba, Valmir Climaco, é conhecido como um grande defensor da atividade garimpeira. A gente vai tentar falar com ele agora. Vamos ver se ele vai nos receber. Olá, tudo bem? Bom dia. A gente queria muito tentar falar com o prefeito. Será que a gente conseguiria uma agenda com ele? Só se você for na casa dele. Na casa dele? Onde que é? Tá vendo aquela rua? Valmir Climaco foi eleito com quase 75% dos votos e está no seu 3º mandato. O prefeito despacha regularmente da própria casa. Bom, essa aqui é a casa do prefeito. São 11 horas da manhã e a população aguarda para ser atendida pelo prefeito. Ah, ele ainda não acordou. Essa estão esperando ele aí, aqui o pessoal está esperando também. Nossa equipe foi até a região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. As comunidades ribeirinhas vivem às margens do Rio Negro, numa região de difícil acesso e preservada. E aí, André? Tudo bom, velho? Tudo beleza. Prazer em te conhecer. Esse é o Carlos, está comigo aí. A gente está aqui no porto de Camanal, cidade vizinha São Gabriel da Cachoeira. Hoje a gente vai passar o dia na comunidade Fonte Boa. Dá uns 30, 40 minutos de voadeira até lá. Vamos nessa. O rio tem a extensão de 1.700 quilômetros e cruza 3 países: Colômbia, Venezuela e Brasil. No território nacional, passa por 45 povos indígenas, como a comunidade Fonte Boa. Eu sou Everaldo, sou liderança atual da comunidade de Curicurari, né? Antigamente chamava de Curicurari, hoje também é chamado de Fonte Boa. São 40 anos acordando todo dia olhando esse rio aqui na frente. Isso, são 40 anos, né? Desde que nasci, cresci aqui, tomando banho nesse rio aqui do Rio Negro, né? O senhor me mostra o rio ali, vamos lá? Vamos lá, então. Quantas pessoas moram aqui? Nós temos em torno de 200 e poucas pessoas. Nós estamos na beira do Rio Negro. No porto da comunidade. Isso, no porto da comunidade, onde todo mundo que vem, que desce o rio para, né? De repente, para
quando precisa, para se hospedar também, por ele sempre estar aí. A gente acabou de conhecer a professora de biologia. O rio dá acesso a gente para cidade, para a gente voltar, para a gente ir para a roça, pescar, né? Fazer várias atividades, né? A gente utiliza o rio para isso e ele é fundamental para a nossa sobrevivência. A bacia do Rio Negro é reconhecida internacionalmente como a maior área úmida preservada do planeta. Vocês brincam aqui todo dia no rio? O que vocês gostam de fazer aqui no rio? Nadar. Nadar. Como que é morar no rio? Eu gosto muito de nadar na água. Que mais? Banhar. Eu nasci e me criei aqui. Até agora ainda estou aqui ainda. E gosta daqui? Gosto. Me sinto livre aqui. Melhor do que a cidade, eu acho. Todo dia, Everaldo busca água no rio para o consumo da família. Essa é a água que o senhor vai usar para cozinhar o peixe? Isso, essa água que vai servir para cozinhar o peixe, para fazer o açaí também, que a mulher está tirando. São quantos litros de água que tem aí? Aqui só 20. 20. O Rio Negro tem essa cor escura por causa do solo e da decomposição de folhas e troncos da floresta. Para facilitar a caminhada. Uma banho na cidade, no chuveiro, é sempre um pouco... A gente não se sente bem, né? Tomando banho assim no banho é ruim demais. Tem que tomar banho no Rio Negro mesmo. A gente é acostumado a tomar banho no Rio Negro. Fica nadando, fica à vontade, brinca com as crianças. Aproveitar o rio, aproveitar a vida. Tudo que a natureza nos oferece está aqui ao nosso redor, né? Vem pra cá pra aproveitar e comprar. É abacaxi, mas é abacaxi do bom. Tudo madurado sem remédio, tudo orgânico. 7 da manhã e a gente está numa feira livre aqui no centro de Governador Valadares. Essa feira acontece há 20 anos aqui e a gente veio para saber se as pessoas consomem peixe 6 anos depois do rompimento da barragem de Fundão. O senhor come peixe do Rio Doce? Não. Não consumo peixe do rio. Cara, eu tento evitar. Quando eu sei que é do Rio Doce, eu tento evitar. Por quê? Porque eu ainda não confio na água. A feira reúne agricultores da bacia do Rio Doce, como Joelma Fernandes, atingida pelo rompimento da barragem em 2015. O povo tem medo de comprar o peixe e o peixe ser contaminado. Então eu estou levando vocês na peixaria do mercado municipal. Aqui, ó. Aqui é uma, aqui, olha. Ali é outra. Tudo bem? Os clientes perguntam para vocês aqui. Se o peixe é da região. Aí eu falo, não é do Rio Doce, tá vindo lá de fora, então você tem que comprovar? Tem. Aqui, ó. Que documento é esse? Nota fiscal de peixes que vem de fora, que agora os peixes são todos de fora, né? Porque o rio não tá podendo mais pescar. Quando rompeu essa barragem, eu tinha 3 lojas, 3 peixarias. Hoje, eu estou resumido nisso aqui, com muitas dificuldades. E até hoje não fui reparado nenhum centavo. Esse é um lugar importante e que foi muito impactado pelo rompimento da barragem, olha, colônia de pescadores Z19. A Fundação Renova, responsável pela reparação do rompimento da barragem, definiu um auxílio mensal para os pescadores atingidos. Mas os trabalhadores dizem que o pagamento foi suspenso no começo desse ano. A Renova alegou que os cadastros não eram de pescadores, e sim fraudes. O juiz falou que autorizou a Fundação Renova a cortar as fraudes. Só que, quer dizer, ela cometeu um crime porque ela incluiu os pescadores honestos no mesmo rolo. Ele é pescador desde 8 de julho de 1966, a primeira carteira. Nessa idade que está aqui, eu já estava pescando sozinho, saí escondido do meu pai para eu poder pescar. Qual que é a importância desse rio na vida do senhor? É tudo na vida. Fica calmo. O crime, ele não destruiu só o rio, ele destruiu a vida das pessoas, ele destruiu memórias, ele destruiu recordações, né? A lama veio, ela foi devastando tudo, né? Tá aqui a minha carteira, como todos estão com a carteira na mão, mostrando que são pescadores profissionais, a gente não é marginais. Renova, tenha um pouco de consideração com o pescador profissional. Eu estou doente, estou passando por dificuldades, entendeu?
com problema de coração, meu esposo está desempregado. Esse é o meu remédio de ansiedade, entendeu? Porque eu já estou tremendo e suando frio. Antes, quando eu pescava, eu não tinha esse problema, eu não tinha. Agora eu estou nessa situação que vocês estão vendo. Eu fico nervosa com a situação dessa. Eu pagava tudo que eu tinha, com os peixes que eu pentia. Senta um pouquinho, depois senta Agora um eu não pouquinho. tenho condições de mais nada. O que vocês estão pensando, gente? O que vocês fizeram com o nosso rio? Vocês estão enterrando nós vivos. A Fundação Renova disse que pediu documentos para comprovação dos danos, como define o acordo para o pagamento do auxílio. Após o prazo final de 30 dias, foram feitos mais 30 dias de pagamentos. Posteriormente, houve a suspensão do auxílio. Segundo a Renova, 20 bilhões de reais foram gastos em ações de reparação e compensação até fevereiro deste ano. Vamos ver se a gente consegue falar com algum funcionário. Ah, ele ainda não acordou. Essa estão esperando ele aí, aquele pessoal está esperando também. Depois de 3 horas de espera, somos recebidos pelo prefeito de Itaituba. Prefeito, quero falar com o senhor 2 minutinhos. Esses carros aqui são seus? Meu, nosso. Minha família, meus filhos. Tem um carro de colecionador ali? Não, carrinho do meu netinho. Mexo com o porto também na beira do rio aí e tal. Ah, o senhor também tem negócio no porto? É, que é o Tapajós, que você fala que tá cheio de lama aí. Pode beber água aí do jeito que vier. Aqui é a balsa que é carregar gado meu que eu vendo para Manaus. Valmir, além de prefeito, é fazendeiro, garimpeiro e madeireiro. Nascido no Ceará, ele vive em Itaituba há 44 anos. O que o senhor sente por esse rio aí? Isso aqui eu sinto muito paixão. O maior patrimônio que o Itaituba tem é esse rio. O prefeito nos leva à sala da casa onde atende a população. O garimpo na região tem quase 70 anos. A pessoa que diz que o garimpo dá um impacto muito grande no meio ambiente, isso não é verdadeiro. Valmir Climaco não acredita que a contaminação por mercúrio possa causar danos à saúde. Diz que o peixe tem não sei o que na barriga. Nunca vi falar com peixe. Todo dia aqui na beira do rio. Nunca senti nada em garimpo, só acostumado a trabalhar em garimpo. E eu não sei que ele faz uma propaganda que faz mal, que nunca morreu uma pessoa de mercúrio. Jair perdeu a esposa, Irene Munduruku. Aos 39 anos, ela teve câncer de pâncreas. Nós temos o contato direto com o rio, nós bebemos água do rio, nós pescamos peixe do rio, nós sabemos que o rio está contaminado. Então, a causa da doença seria como ela tivesse sido contaminada pelo mercúrio. Irene participou de uma pesquisa da Fiocruz que detectou uma quantidade de mercúrio no seu corpo 2 vezes maior do que o considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde. Existem trabalhos na literatura que mostram que o mercúrio ele pode ser um dos fatores relacionados com o câncer gástrico. Sem olhar o contexto todo, a gente não pode afirmar que é causa. Porém, ele pode ser sim aquele fator que agrava a situação. O gatilho, né? Aquele fator ambiental que faltava, né? Para desencadear o problema. Iris Munduruku é filha de Irene e conta que está com os mesmos sintomas da mãe. Ela dizia que sentia na coluna dor de estômago, vômito. Eu acho que eu sou o mesmo que ela já. Já tem 1 ano também que eu não sinto bem. Obrigado. Nós estamos no Rio Negro para acompanhar um dia de pesca. Vamos montar a base da pesca aqui agora. Mais tarde, outros 2 pescadores também vêm encontrar com o Moisés e com o Tito. Como que é agora, Moisés e Tito? Agora nós vamos começar a fazer pescaria, vamos arrumar aqui o nosso lugar até 5 horas da tarde. Mas não deu tempo de preparar muita coisa. Fomos surpreendidos por uma tempestade aqui, mas nada que impeça o trabalho. O Tito está puxando a malhadeira, quem sabe daqui a pouco a chuva não dá uma trégua. Depois do temporal, Tito e Moisés foram tentar a sorte com a pesca de linha na cachoeira. A chuvarada costuma espantar os peixes mais graúdos.
pescadores montaram uma grelha para assar os peixes que pescaram. Aqui pelo Amazonas, no alto do Rio Negro, a gente usa água desse jeito aqui. Qualquer lugar que a gente vai, pega água. Prazer. Tentar sorte, né? Quando a noite chega, os indígenas voltam a pescar. Para mim foi uma situação inusitada. Nunca estive em uma escuridão tão grande na vida. Enxergar sem essa lanterna um palmo à frente da minha mão. Mas eles estão acostumados já. Vamos ver se vai dar peixe. Além do escuro, o barulho também chamou muita atenção. Não só o som vindo da floresta, mas também os barulhos do rio, que você escuta, mas não sabe o que é e nem de onde vem. Me impressionei com a capacidade dos pescadores de enxergar em meio à escuridão. Com uma lanterna e uma lança, eles mergulhavam e desapareciam no rio. O rio não estava para peixe essa noite, mas os pescadores conseguiram voltar com alguma coisa para casa. Na volta, 1 hora de navegação no escuro, breu total. Até que as luzes do porto começaram a aparecer no horizonte. No próximo bloco. Aqui não é poluído, aqui não é jogado lixo, aqui é cachoeira, aqui é o nosso mundo. Cristiano, que área é essa aqui que a gente está chegando? Esse aqui é onde vai ser o novo vento. Que depois de 6 anos, continua com as obras inacabadas. Isso aqui já deveria ter sido entregue? Já deveria ter sido entregue. Cristiano, que área é essa aqui que a gente está chegando? Esse aqui é onde vai ser o novo vento. Novo Bento é um reassentamento que faz parte da política de reparação da Renova, fundação criada pela Vale, Samarco e BHP. Ah, vocês passam... A gente passa por dentro Novo Bento para ir para Bento original. Ô, primão, tô indo pra Bento antigo ali, beleza? Valeu, obrigado. Beleza, tranquilo. Beleza. Pode gravar. Pra onde é? Não. Pode ir direto. Cristiano nasceu e era morador do distrito de Bento Rodrigues, destruído pela lama da barragem. Isso aqui já deveria ter sido entregue? Já deveria ter sido entregue. Você vê que não tem quase nada pronto ainda, isso aí. O projeto é resultado de um acordo que obriga a Renova a construir moradias em um novo distrito para pessoas que perderam suas casas em 2015. Segundo os futuros moradores, a entrega do projeto de 260 casas foi adiada algumas vezes. Tem pessoas que nem reconheceram o lote ainda, para fazer as casas ainda. Nem a igreja foi construída ainda, vai ser a da igreja. A igreja vai ser aqui? A igreja vai ser aí, desse lado aí. A Renova disse que o prazo de entrega do reassentamento está sendo analisado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Renova alega que os protocolos sanitários da Covid-19 obrigaram a desmobilização de parte da equipe. A fundação não estimou o prazo final de entrega de Novo Bento. Hoje, qual eu falo, a gente vem pro Bento, o Bento antigo, pra gente estar repondo as energias. Aqui já é Bento. Aqui é a entrada de Bento, tá vendo? Isso aqui tudo era casa, onde você tá vendo mato aí, ó. Isso aqui tudo é casa. Lama, aí ó, nas paredes. Nossa, as casas ainda tem lama. Tudo tem lama. Olha a altura que ela passou aqui, ó. E era a escola. Escola Municipal Bento Rodrigues. Escola Bento Rodrigues. Que lugar é esse aqui, Cristiano? Hoje aqui nós estamos na Praça São Bento, né? Onde que a gente era o foco do distrito, onde que a gente reunia no final de semana, as festas, tudo era feito aqui. Aqui, à minha esquerda é o Bar da Sandra, onde que a gente ficava com os meninos. E ali, naquele galpão, é a Capela São Bento. O que você sente hoje andando por essas ruas? Ah, tristeza, né? Muita tristeza do que a gente tá passando, né? 6 anos e nada foi resolvido. As nossas casas, a gente nem sabe quando vai ser entregue, né? Onde é que é a sua casa, Cristiano? Minha casa é aqui. Assim, né? Hoje sobrou isso dela. Isso aí, umas 3 paredes, mas minha casa não é aqui. Isso né? que eu ia perguntar, é ou era? É. Hoje não tem era, né? Pra mim, igual eu falo com você, isso aqui pra mim não morreu. Isso aí era o fogão que minha mãe cozinhava. A minha infância, a minha vida, o meu crescimento tá aqui, nesse local. E o final da minha história eu quero que seja aqui.
Nasci aqui e aqui quero morrer e enterrar. São Gabriel da Cachoeira é o município com maior predominância indígena do Brasil. Além do português, a cidade tem outras 4 línguas oficiais: Iangatu, Tucano, Baniwa e Yanomami. Larissa é da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Por que você acha que aqui é um rio que ainda foi preservado em comparação aos outros? Então, se não fosse demarcado, se fosse liberado essa questão de mineração, essas questões de grande empresa entrar no nosso território, com certeza já estaria bem poluído, as nossas matas não estariam nesse estado que estão. Aqui não é poluído, aqui não é jogado lixo, aqui é cachoeira, aqui é o nosso mundo. Sempre, eu queria que o mundo sempre fosse assim, lindo, perfeito, sem lixo, sem poluição.